Voltamos, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Aqui na Sala. Eu sou a Tássia Guimarães e aqui do meu lado ele que vai ficar entusiasmadíssimo com a nossa convidada e com o tema de hoje. Muito bem-vindo, pessoal. Eu sou o Cleiton da Avanza. Acompanhe mais um programa com a gente aí. Então, meus amores, eu vou falar uma coisa para vocês. O programa de hoje, a gente trocou datas para ter ela aqui, porque ela não habita mais em solos gaúchos. Agora ela tá lá no interior de São Paulo, uma coisa assim, uma vida diferente. Largou o Rio Grande do Sul, mas tem um coraçãozinho ainda aqui. Ela é pós-graduada em sexualidade humana, terapeuta sexual e palestrante. A nossa convidada especial de hoje é ela, Kênia Capra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tássia. É um prazer estar aqui contigo, Cleiton. Gaúcha sempre, para sempre, sobre toda a terra. Mas achei melhor ir pro calorzinho, sabe aquela coisa, fugir um pouquinho da neblina, do frio. Que delícia, que delícia. A gaúcha sempre, o coraçãozinho tá sempre aqui, mas Com agora certeza. Explorando outros solos também. Exatamente. A carreira pediu também um pouquinho. Então, Vamos falar sobre isso precisamos. aí. Kênia, eu quero que tu me conte como que foi essa explosão, assim, de falar de um assunto que até hoje fica atrás de um super tabu, de falar da sexualidade, de falar sobre sexo tão abertamente, de uma forma tão desmistificada. Como que foi essa mudança? Então, Tássia, é curioso, né? Porque eu nunca tive preconceitos, para te ser sincera. Desde muito jovem, eu gostava de ler sobre o tema, sempre fui muito curiosa, gostava disso. E aí a vida acabou me levando a trabalhar numa indústria de produtos eróticos, né? Então, muito cedo, com 18 anos, eu comecei a trabalhar com produtos eróticos. E justamente por ser muito comunicativa, por gostar do assunto, eu conversava muito com as pessoas sobre isso. E aí todo mundo me dizia assim, nossa, Kênia, mas tu fala, né, com tanta naturalidade, com tanta leveza sobre sexo, por que tu não vira sexóloga? Eu fiquei assim, sexóloga? Como Por assim? quê? Que papo é esse, né? E sendo gaúcha, filha única, né, do interior, isso realmente não tá dentro do nosso horizonte, assim, não é um tema tão explorado, né? E eu comecei a pensar sobre isso, e foi curioso, porque eu pensei durante muitos anos, porque eu tinha muito medo do preconceito e de ficar taxada. Eu pensava assim, e se isso não der certo, o que eu vou fazer depois, né? As pessoas vão me olhar e já vão taxar, nossa, ela falava sobre sexo e tudo mais. Mas as coisas foram acontecendo e aquela pulguinha atrás da minha orelha tava ali, continuava ali, e eu disse, eu acho que o meu propósito tá por aí. E aí, quando eu completei, eu acho que eu já tinha uns 5, 6 anos trabalhando com produto erótico, eu decidi mudar totalmente, porque eu era formada em marketing, eu tinha feito pós-graduação em gestão comercial, então eu tinha muito essa vertente de vendas. Eu disse, não, eu vou mudar o rumo das coisas. E aí fui fazer a pós-graduação, fiz os outros cursos, virei terapeuta. E eu literalmente me encontrei. Eu acho que esse é o grande propósito da minha vida realmente, que é falar sobre sexualidade, falar para mulheres, falar para homens e falar de uma forma leve. Porque deveria ser assim, né, que a gente olha para isso e não com esses tabus, com esses medos, com essas inseguranças. Eu vejo a sexualidade como algo leve e algo, inclusive, feito por Deus, né? Então, por que tanto medo de falar sobre isso? Deixa eu te perguntar, por que, de todo o teu conhecimento, experiência, por que tu acha que as pessoas têm tanto receio de falar sobre sexo? É pudor, é vergonha, é medo do julgamento? Porque às vezes falta o diálogo até dentro dos relacionamentos, né? Muito, Tássia. Na realidade, isso é uma questão cultural, né? Então, assim, a mulher, ela não foi feita para isso, né? Então, assim, eu sou a bela recatada do lar, aquela história. E o homem, ele vem muito com aquele estigma de eu tenho que saber fazer, eu tenho que performar, eu tenho, né? Tanto é que o homem, eu gosto muito de falar e trabalhar com homens, porque eu acho que o homem, ele não tem abertura para ser vulnerável quando o assunto é sexo, né? Então assim, não, eu faço, eu aconteço, eu já peguei tantas. E aí quando o homem precisa realmente de um conselho, de uma dica, de uma ajuda, dificilmente ele vai encontrar isso com os amigos, por exemplo.
Que no caso das mulheres, a gente é muito mais aberta a conversar sobre isso, a se ajudar, né? Então, eu acho que existem dois mundos muito distintos. E eu sempre brinco, né? Esse homem que veio, muitas vezes, de uma educação sexual, de um pornô, coisas do gênero, casa com essa mulher que é a bela recatada do lar. E aí, como é que a gente faz pra isso dar certo, né? Então, eu acho que a questão cultural, ela influencia muito, muito. Com os amigos não dá pra falar mesmo, né? Porque todo mundo mente. Exatamente! Ninguém vai falar que é só 3 minutos. Exatamente. Então, assim, rodinha de homem não tem espaço para ser vulnerável. Não tem adianta. espaço. E os homens procuram ajuda. Realmente, assim, já conseguimos atravessar essa barreira dos homens realmente se colocarem no lugar de vulnerabilidade e procurar ajuda, procurar terapia, conseguir falar sobre o que eles passam também. Então, Tássia, tu sabe que isso é algo bem curioso. A minha carreira, assim, ao longo desses anos todos, eu sempre trabalhei muito com mulheres, principalmente na questão de eventos, de palestras. E de alguns anos pra cá, hoje eu posso te dizer que 80% da minha clientela são homens. Eu tenho atendido muitos homens. Eu acho que eles estão se abrindo para esses temas. E eu sempre falo, né? As mulheres, elas estão muito ligadas no que tá acontecendo, a mulher tá sempre antenada. E esse homem tá começando a ficar meio perdido, né? Com essa mulher, assim, super informada, né? E eles, sim, eles têm procurado muito ajuda, têm atendido muito em terapia sexual. Homens casados, mais novos, mais velhos, têm vindo muito, muito, muito. E isso é muito legal porque, às vezes, como a gente falou, né, tem a questão cultural. Então, a mulher era ali poucas informações e o homem tinha a obrigação de chegar Exato. sabendo tudo. E hoje, como a mulher tem mais acesso a todas essas informações, né, o homem também tem que buscar, porque dentro do relacionamento nada mais é do que uma troca, né? Então, ambos precisam estar preparados. Exatamente. E falando de relacionamento, né, Chuto quer perguntar alguma coisa, tá curioso, assim, nesse tema? Quando a gente soube que ela vinha, né? Teve uns amigos meus que mandaram perguntar umas coisas. Não é nada primo, meu. Vizinho, Eu já sei. Já domino. Com certeza. Mas no relacionamento é verdade ou é mentira? Quem sente mais vontade de fazer sexo é o homem ou é a mulher? Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Isso foi criado, né? Tanto é que dizem assim, porque o homem tem um instinto, né? Como se o homem fosse um animal e a mulher não, né? Na realidade, isso não existe. Não existe essa discrepância de desejo sexual, né? Tanto é que o desejo, ele vem da mente. Então, assim, se a minha mente ela é voltada pro sexo, independe se eu sou homem, se eu sou mulher. Vai ter né? vontade. Não vai ter vontade. Então, assim... E por isso justamente é importante a gente falar sobre essa questão dos homens vindo para terapia sexual, porque, por exemplo, hoje se um homem chega para mim e diz assim, olha, eu não tenho desejo. A gente ouvir isso de uma mulher, nossa, mas isso é tão normal, isso é tão comum, né? Casado. Mas agora o homem, não, então... Tem alguma coisa será que ele não gosta de errada. mulher? Será que ele tá traindo? Então, assim, existem vários mitos envolvidos em torno da sexualidade, né? Então, realmente, não existe essa questão Não de tem. um precisa mais do que o outro, um gosta mais do que o outro. Não tem isso não existe. Então já tá É respondido mito. com meus É amigos aí que mandaram perguntar. Exatamente, né? Avisa os amigos. E falando, né, dos amigos que perguntam, quando a gente postou ali nas redes sociais que a nossa maravilhosa ia estar aqui no programa, abriu uma caixinha de perguntas e o pessoal foi mandando muitas curiosidades. Afinal de contas, quem não tem um amigo, um vizinho, um primo que quer saber de alguma coisa, né? Dentro do casamento, Kenny, eu quero saber, como que faz para manter a chama acesa depois de 10, 15 anos 16, de relacionamento? Tu sabe que essa questão da chama acesa, ela é muito relativa, né? Porque o que é uma chama? Talvez pra mim seja algo, pra ti seja algo, pro Clay seja outra coisa. E quando a gente fala, por exemplo, sobre frequência sexual, né? O que é ideal? O que as pesquisas dizem? Então, tem muito sobre isso, né? Muito se fala sobre isso. Eu costumo dizer que o ideal o que é bom pra vocês, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, o ideal é você transar 3 vezes por semana. Mas eu não quero 3 vezes por semana, meu marido também não quer. Então, eu vou ter que fazer porque
alguém mandou, alguém disse, né? O grande problema, ele existe quando não se tem uma estabilidade entre o casal. Então, assim, eu quero 5 vezes na semana, mas a minha mulher quer uma. Como é que a gente faz isso, né? A gente chama isso de inadequação sexual. Então, é por este motivo que muitas vezes os casais vêm para terapia. Olha, eu quero demais, o outro quer de menos. Como é que a gente faz para balancear isso, né? E falando em relação à questão da chama, eu, sinceramente, vai ser até um pouco clichê o que eu vou falar, mas é tudo sobre comunicação. Eu acho, e o sexo, ele também precisa de muita comunicação, né? Muitas vezes os casais, eles param de transar ou de ter uma vida sexual ativa porque existe muita dificuldade de verbalizar pro outro do que eu gostaria, né? Então, assim, a gente já tá há 15 anos juntos, mas sei lá, eu sempre tive vontade de fazer na praia. Mas o teu marido não sabe o que tu quer fazer na praia? E tu nunca falou também. Nunca falou, Borboleta voadora, né? Borboleta paraguaio, kika-kika, senta-senta, não sei, entende? Mas eu percebo muito isso em terapia, né? Às vezes são pequenos detalhes. Eu gostaria tanto de, sei lá, ganhar um buquê de rosas. Eu sou casada há 20 anos. Nunca falou, Meu marido nunca deu. Aí tu fica esperando que o outro faça. Como né? se o outro estivesse no papel de adivinha. Ele tem uma bola de cristal e ele precisa adivinhar. Exatamente. Eu tenho que ter uma bola de cristal todos os dias, né? Adivinhar tudo. Agora vai virar terapia de casal, literalmente, aqui o programa, Vamos né? lá, vamos botar aí na prática, Não, gente. a mulher, ela pensa, eu vou falar alguma coisa pro meu marido, mas não fala. Ele chega em casa e fala, por que tu não me falou? Eu falei. Por que tu tá braba? Nada. Nada. É tipo É isso. que os homens não entendem que na nossa cabeça Já falou, eles têm que perceber o porquê que a gente tá braba. A gente não precisa Exatamente. nem falar, né? Tem que Uhum. praticamente ler a nossa mente Exatamente. e adivinhar o que tá acontecendo, né? E tu sabe que isso a gente brinca, né? Mas sexualmente falando, é uma das coisas que mais acontece. O outro sempre acredita que o parceiro ou que a parceira sabe. Porque eu tô bravo porque a gente não transou. Ou eu tô bravo porque tá me cobrando. Não, as pessoas não têm como saber, né? Então, assim, seja claro, né? E uma coisa que eu gosto de trazer muito pra terapia, principalmente quando é um casal, é sobre o fato de não apontar o dedo. Então, assim, você não faz como eu gosto. Você me cobra. Você isso. Você... Não é sobre o outro. É sobre você mesmo. Então, assim, eu gosto quando você faz isso. Perfeito. Eu gosto quando você não faz isso. Eu gostaria que a gente fizesse isso juntos. Então, assim, a forma como você se posiciona também na hora da conversa, ela faz muita diferença. Porque a gente sempre tende a responsabilizar o outro, né? Pela frustração sexual, ou pela falta de desejo, ou pela falta de prazer, né? Achando que o outro me deve prazer. Não, o prazer, ele é meu. Eu uso do outro para que isso aconteça. Então, quando os casais começam a entender isso, fica muito mais fácil, muito mais fluida essa conversa e mais leve. Mais né? leve. Deixa de ser a cobrança sexual para... nós dois contra o problema, não um contra o outro. Sim, né? porque daí acaba até perdendo o foco, né? De resolver algo que é de ambos. Exato. Então, quem tem a culpa? Tu tem a culpa, eu tenho a culpa. Não, eu só aponto a culpa pro outro e acabo não conversando. Então, o diálogo em si, ele é a chavezinha ali a chave. Inicial e quase que principal. Pra tudo, né? Todos os assuntos, né? Praticamente. Exatamente. Pra o casamento, tudo, pro casamento ele em se si. sustenta. Tem uma dica, assim, que tu daria pro casal manter a vida sexual ativa, assim? Então, eu acredito que o sexo é aquilo que começa muito antes da cama, né? Eu vejo muitos casais, é aquilo assim, nossa, teu dia é corrido, é mil coisas, é o filho, é o boleto, é o chefe. E aí chega em casa, toma banho, deita na cama. Eu tenho que transar. Né? Como se a tua vontade ela viesse do nada pra lugar nenhum. Lembrei. Lembrei que eu Coisas preciso para fazer no dia, né? Agenda, Fazendo um checklist, isso. assim. Ainda falta aqui esse detalhezinho. transar, né? Então, o que acontece? E isso é a maioria dos problemas hoje das pessoas, né? Eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu não tenho libido. Mas por quê? O sexo, ele também é treinável. Então, vamos lá, eu sempre costumo dizer, se eu quero fazer uma viagem, eu vou poupar dinheiro para essa viagem. Então, você se organiza para viajar. Eu quero ter um corpo legal. O
que tu faz? Vai pra academia. Vai pra Então, academia, tu alimentação. faz alguma coisa para ter esse corpo. Quero ter o dente bonito. Eu vou no dentista. Você quer ter uma vida sexual ativa e saudável? O que você está fazendo pra isso? E as pessoas ficam me olhando assim. Que pergunta assim? é? Não estou preparada para essa pergunta, né? Conversa, né? Porque o sexo também precisa de treino, de hábito e de dedicação. Diferentemente de quando a gente tá na adolescência, os hormônios a milhão e que aí tu encostou já sai faísca, na vida real e principalmente dentro de um casamento a longo prazo, a gente também precisa treinar pensar em sexo. Então, isso é extremamente importante. E quando a gente entende isso, que o sexo ele não é automático, que eu não vou... Não é como na novela, que eu olhei, nossa, já veio um tesão e eu já tô ficando louco e todo mundo vai tirando a roupa. Não, a gente foi ensinado que seria assim, mas ele não é verdadeiramente assim. Então, o desejo sexual, ele advém de pensar em sexo, sei lá, ler um livro, ler um conto, ver um vídeo, não sei. Cada pessoa se excita à sua maneira, mas eu preciso treinar isso também, porque senão... Treinar todo dia, então. Treinar a mente, calma Nossa, aí, o sorriso senão... foi de orelha a orelha agora. Senão ele vai sair daqui dizendo que eu falei, tem que transar todo dia. Ah, ele vai Calma, fazer um gente. recorte Ela é especial dessa especialista, se parte, ela falou, vai tem que- compartilhar no grupo dos amigos, vai mandar Isso todo aí, mundo, vai é postar isso lá aí. no Todo Instagram, dia, né? prática. Kênia falou isso, aquelas reportagens Isso, bem isso, apelativas, assim, E né? tu sabe que isso é uma coisa engraçada, né? Porque o homem, ele tem tão mais hábito de falar e pensar em sexo, justamente por causa dos amigos, dos grupos de WhatsApp, e recebe vídeo, e é foto daqui e dali, né? Tanto é que às Não. vezes as mulheres, mas o meu marido sempre tem a galeria cheia de fotos e vídeos. Eu falei, bom pro teu marido, porque ele tá sempre pensando, né? E tu tá fazendo o quê? Só tem o boleto, a foto do filho, a foto do cachorro? Tem alguma outra coisa meio picante aí? Não tem, né? Isso instiga muito o homem. Então, assim, as mulheres estão sempre pedindo assim, por que meu marido tá sempre pensando em sexo, né? Porque ele, durante o dia, ele é instigado, né? Pelos amigos, porque recebeu um vídeo, porque viu alguma coisa, porque é a vizinha, porque... Não, o Clay não, com Não, certeza. Não, com certeza. Eu já ia Alguma, ressaltar né? isso aí, não é meu Isso caso. é Só de outras hipoteticamente, situações, Nem né? celular tem. É hipoteticamente, mas é isso, é alimentar a tua mente pro sexo. Isso é extremamente importante. E falando em libertar a mente, tu falou dos produtos, eu sei que tem uma linha por aí, Tem produtinhos também. que a galera pode estar inserindo nessa rotina. Conta um pouquinho para nós, primeiro, da tua linha de produtos Uhum. eróticos e como que os casais devem inserir esses produtinhos de uma forma bem legal, descontraída, saudável, para o sexo também. Isso é bem legal a gente falar também, Tássia, porque eu vejo muitas mulheres falando assim, mas o meu marido não aceita, o meu marido não quer. Aí eu pergunto assim, mas tu já conversou com o teu marido sobre isso? Não. Então, eu vejo muito que as mulheres já têm esse estigma de achar que o homem não vai aceitar ou que o meu marido não acha isso legal. E muito pelo contrário, eu vejo que os homens eles estão sempre muito abertos. Eu sempre brinco, né? O homem, o que ele mais quer é transar cada vez mais e ver a mulher ter mais prazer. Ponto final. Ponto. De qual meio, de qual maneira, vamos estudar junto, né? Então, assim, dificilmente o homem ele tá tão fechado quanto as mulheres acham, né? E aí, sim, eu tenho a Intuise agora, que é a minha marca própria, né? Que tem a linha de cosméticos, lubrificantes, excitantes. Então, são produtos que realmente vêm pra apimentar, pra acender, né? Fazer uma coisa diferente. Não trouxe Então- uma caixa aí, de repente, pra nós. Opa, a gente já pode estudar, já manda pra uma tele. Não, o Chu tá super interessado, assim, né? Ele, gostei, É né? muito interessante, é muito legal a questão principalmente dos excitantes, então aumenta bastante a sensibilidade na região. As mulheres assim que às vezes, não tô tão afim, né, tô meio, hoje não. Passa ali um produtinho, dá uma sensação gostosa, aquece, refresca, dá uma eletrizada, tem várias funções hoje em dia, né? E aí tu passa na área íntima, tu tem um sensorial diferente, durante a relação tu vai ter um orgasmo diferente, uma sensação mais gostosa. Então eu acho que essas pequenas coisas, elas fazem diferença a longo prazo, né? E obviamente os vibradores, que hoje é uma infinidade, e é aquilo, jamais vai substituir o outro, né? Muito pelo contrário, o homem quando ele entende que o brinquedo vem para agregar,
Eles são os primeiros a comprarem, inclusive. Porque eu tenho vários maridos que compram vibradores para as mulheres. Olha só. Isso Sim, tá o Chutra super já abriu a aberto. necessaire e um batom. Aham. Um batom estranho. Os homens estão muito abertos, assim, a essas conversas. Eu tenho visto eles se abrindo mais. E aquilo, vai ser legal, a gente vai ter prazer, a gente vai ter uma vida sexual mais ativa. Eu tô topando, vamos Todo fazer. mundo ganha. Dentro do Exatamente. casamento, se a mulher tá feliz, o homem tá feliz, vai agregar cada Exatamente. vez mais e ambos vão estar felizes. E uma coisa extremamente importante de falar, né? Sexo, quanto mais você faz, mais vontade você tem. Olha aí, ó. Exatamente. Eu nunca vi isso o Chu é tão algo... feliz assim numa entrevista. Prática, tem que ir praticando. praticar. Isso o Clay sabe, É como já. tudo, né? Exatamente. Pra aprimorar cada vez mais, eu pelo menos, academia. Não é no primeiro dia que a gente sai amando a academia, mas Exatamente. conforme tu vai treinando Vai indo, mais, vai tu vai gostando mais, né? Exatamente. Então, O sexo também é a mesma coisa. Às vezes a gente, fiquei, sei lá, quantos dias sem transar. Tu vai perdendo a vontade, tu vai tendo outras prioridades, tu vai focando vai a tua caindo no energia. esquecimento mesmo. A tua energia em outras coisas, né? O sexo da mesma maneira. Cada vez que eu faço, existe aquela descarga de endorfinas, de dopamina. Opa, eu quero isso de novo. E aí você vai ter vontade de novo, né? Mas se o meu corpo não assimila aquela energia, Cai no Tá esquecimento. tudo cai no certo. esquecimento, vida que segue. E agora eu tenho uma pergunta que também mandaram lá na caixinha e agora eu quero ver. Qual é a média nacional? Ah. Gente, Eu vou sair. eu tenho pavor dessas pesquisas, tá? Porque eu, como profissional, já fiz algumas e em todas elas as pessoas mentem. E é engraçado porque a gente vai fazendo perguntas de formas diferentes pra ouvir a mesma resposta. E aí a pessoa vai mentindo, né? Um dia ela transa 4 vezes por semana, no outro ela transa 7 vezes Tipo na o nosso semana. amigo Naldo, né? Que Exatamente, mais ou menos 47 o Naldo, né? vezes na semana, né? É, Tipo exato. isso. Semana, né? Faltou dias na Faltou. semana, Assim, né? tem várias pesquisas aí, cada uma diz uma coisa, mas dizem que fica em torno de 3 a 4 vezes na semana. Eu, como profissional, tenho absoluta certeza que isso não é verdade. É, eu já ia falar isso. Eu já ia ressaltar Falar isso. aí. sobre pesquisas. E quando a gente fala, né, é melhor algo bem feito, que todo mundo sai A feliz, qualidade, né? do que quantidade, né? Exatamente. Não é sobre isso. Eu acho que esse é o ponto bem primordial, tá, essa da conversa. Porque é melhor fazer uma vez, muito bem feita, e que ambos saiam satisfeitos. Eu tenho um caso, assim, que eu atendi que realmente eu não consigo esquecer. Ela me procurou dizendo que nunca tinha tido um orgasmo. Fazia 15 anos que ela era casada. Coitado. E eles transavam 7 vezes na semana. Todos os dias eles transavam. Coelhinho, né? E foi engraçado, assim, até, porque depois eu brinquei com ela, claro, né, pra quebrar o gelo. Eu disse, olha, se tu transa 7 vezes na semana, quem tem algo pra ensinar aqui? Tu, eu falei pra ela, né? E realmente a gente vê que Exatamente. quantidade não é qualidade, né? Né? E aí a gente foi entendendo que ela tinha muito esse viés de a mulher submissa, a mulher à disposição, então o homem pressionava e ela sempre cedia. E aí ela cedia, mas não sentia nada. Sim, sem vontade. Sem vontade. Sem vontade, sem prazer, sem querer, né? Então, imagina assim, 15 anos da tua vida vivenciando, né? Isso não deixa de ser um abuso, inclusive, Com porque certeza. ela tá sendo pressionada a transar e ela nunca tinha E sem tido um prazer. orgasmo, né? Então, assim, alguém que me diz hoje, eu transo 7 vezes na semana, isso não me diz absolutamente nada sobre qualidade, sobre satisfação, sobre prazer, né? Gente, que E aí- maravilhoso, né, Chu? Eu até brinquei com ela, eu disse, olha, eu acho que teu marido não vai gostar de mim, porque depois que a gente começou a terapia, ela começou a transar 2, 3 vezes na semana, Muda né? tudo, né? Mudou tudo. E eu disse, eu acho que o teu marido Vai não mudar gostou que tu alguma procurou uma coisa. sexóloga. Kênia, querida, tá terminando o nosso tempo. Meu É Deus. muito rápido. Então, Muito. assim, eu quero que tu convide o pessoal de casa a acompanhar as tuas redes sociais, onde que as pessoas encontram a tua linha dos produtinhos Perfeito. também. Deixa teu Instagram, teu @. Perfeito. Então, meu Insta é @KêniaCapra. Segue lá, pode mandar a pergunta do vizinho, do cachorro, do papagaio, a gente responde no direct, não tem problema nenhum. E também a minha linha de produtos, vai encontrar lá no link da bio também, bem facilzinho de achar, ou também @IntuEasyOficial.
são os produtos eróticos aí, bem legal. E eu quero agradecer extremamente o convite, me sinto lisonjeada. Que bom que a gente conseguiu fechar a agenda. Foi ótimo esse papo e espero que tenha agregado aí pro pessoal de casa. E a gente quer desejar, assim, uma ótima chegada dessa babyzinha. Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma barriguinha ali também. E desejar que seja, assim, de muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade. E eu quero deixar uma frase que eu vi lá na tua bio também, que eu acho que tem tudo a ver pra gente fazer esse fechamento aqui. Liberte-se de tabus e protagonize o seu prazer. Assim a gente encerra o Aqui na Sala de hoje. Fiquem ligadíssimos aí na programação da RS Play no canal 524 da Claro TV. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Da massa à mão, tradição, coração. No forno, sabor ganha vida e emoção. Selecionando o que há de melhor. Mais de 80 motivos para amar o nosso sabor. Dom Up é sensação, Caxias sabe bem. Sabor e qualidade que conquistaram você. Dom Up, a pizza, sensação de Caxias feita para você.